Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia. E a gente estamos falando de uma série de profetas, maiores e menores. E a gente está estudando o último profeta chamado profeta Malaquias, que o significado dele e o nome dele é o meu mensageiro. E a gente agora vai falar da segunda disputa, que está no livro de Malaquias, capítulo 1, do versículo 6 ao 14, e também do capítulo 2, do versículo 1 ao 9, e relata que o seguinte ao tema é o duvidando do amor de Deus. Esse duvidando do amor de Deus vem os sacrifícios que Deus não aceita. Tem um sacrifício que Deus não aceita, e também o Deus adverte, pune o que os sacerdotes estavam fazendo na casa do segundo templo de Israel. Olha o que diz no capítulo 1, do versículo 6 ao 14. Ora, o filho deve honrar o pai, e o servo o seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou Adão, o Senhor e Mestre, onde está o temor, o respeito, a reverência que me é devido? Questiona o Senhor dos Exércitos e vossos sacerdotes, onde sois que desprezas o meu nome? Trazei comida impura no altar, e ainda assim indagam que de maneira de desonramos, quando de fato está devido, declarado mediante a vossa atitude, que a mesa de Yahweh é sem importância e desprezível? Agora vamos suplicai agora o mesmo nome da graça de Deus, e porque tenha compaixão de nós. Com esse tipo de oferta, será que ele vos atenderá? Indagam o Senhor dos Exércitos, Aí eu quero vir na parte dos sacrifícios, Que Deus fala da comida, do sacrifício de animais, que está no versículo 8, que é quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é errado? Quando ofereceis animais aleijados ou doentes, isso também não é errado? Ora, apresenta os vossos governador humano. Será que ele ficará feliz com tal presente, e ele terá satisfação em atendê-lo? Questiona o Eterno, o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, o que está havendo aqui, que Deus, ele fala do seu devido amor, mas quer também que o povo dele honre ele como é devido, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E aí Deus expõe o problema do segundo templo. Qual é esse problema do segundo templo? Que o povo, como tenhas desprezado, o povo ainda questiona: Senhor, como nós temos desprezado o Senhor? Aí o Senhor fala: está havendo corrupção na minha casa, está havendo corrupção, está entregando sacrifícios, como foi relatado no versículo 8, animais cegos, doentes, aleijados, animais até mesmo roubados da fazenda e levado ali para ser sacrificado, vendido e ser sacrificado ali como um animal, como um comércio.
né? E com isso, levando os animais doentes, os animais que eles assim, que Deus não ensinou no Pentateuco, Moisés ensinando como é que é feito o sacrifício, sendo as primícias, as primícias sua que Deus está te dando. Como lembrei também agora do Abel e Caim. Aqui o povo de Israel está sendo Caim, elevando o resto para o segundo templo ao sacrifício de pães mofados, né? Pães ali mofados, doentes, né? E os animais mancos com mancos, ou seja, houve fratura, doentes, animais cegos. E Deus não aceita isso. E com isso, Deus acusa o povo e também o sacerdote. Não! No capítulo 2, do versículo 1 ao 9, Deus relata: eis que agora dirige a advertência contra os vós sacerdotes. Se não me ouvides com toda a atenção, a fim de honrar o meu nome, afirme Yahweh dos exércitos, lançarei tal maldição sobre vós, que até as vossas bênçãos serão amaldiçoadas. Aliás, amaldiçoarei, porque não dedicais o vosso coração para me honrar. Ou seja, no versículo capítulo 2 fala que eles aceitaram de tudo quanto é jeito, tipos de sacrifícios como esses animais cegos, entrega os pães não é devido do jeito que o Senhor quer. E com isso os sacerdotes, se eles não mudarem as suas atitudes, eles vão receber a sua advertência. E no versículo 9, por esse motivo eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque preferistes não seguir todas as minhas orientações, mas demonstrastes que sois parciais e temerosos na aplicação da Torá e na lei. Ou seja, os sacerdotes, o povo entregavam ali os seus sacrifícios doentes, sacrifícios, animais cegos, impuros, e os sacerdotes, não tem problema nenhum, Deus vai aceitar. Mas não, Deus está dando advertência também para os sacerdotes, que eles aceitam os animais e fazem sacrifícios doentes dos animais, e aceitando o pão da propiciação com mofados. Não é isso que Deus quer. Deus quer as primícias, quer as coisas primeiras que você entregue de todo o coração para Ele, e até mesmo a sua vida seja entregue em primeiro lugar a Deus. Porque Deus aqui está requerendo aqui obediência e também honra, porque Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. E aqui está mostrando aqui no livro de Malaquias a segunda disputa, que a gente está errado, que a gente não passa de servo, e a gente tem que servir ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele pagou um alto preço ali naquela cruz, morrer em meu e em seu lugar, em nossos lugares. E essa segunda disputa, que relata no capítulo 1 e a primeira parte do capítulo 2, que a gente tem que entregar as primícias em tudo. Aqui o povo, ele não estava entregando as primícias, estava desobedecendo, entregando o resto para o Senhor. E o Senhor não gosta disso, Ele não quer isso. Ele quer as primícias do seu coração, e tudo que é entregue para Ele conforme a honra dEle e a graça para Ele. Crê nessa palavra, que Jesus quer o seu coração em primeiro lugar. Crê nisso no nome de Jesus.